Bom dia, esse é o Visão Libertária de 3 de julho de 2019. Vamos às notícias do dia. Notícia do Extra, comentada por Stanley Calderelli. Grávida é baleada na barriga, perde o bebê e é indiciada por homicídio culposo. Todo mundo está ciente do recrudescimento da política anti-aborto no EUA. Já comentamos em alguns vídeos que, embora a legislação sobre isso varie de estado para estado, lá na Trumpilândia, existe uma decisão da Suprema Corte mafiosa de lá, o famoso caso Roe versus Wade, que, baseado no direito à privacidade, garante o direito ao aborto no primeiro trimestre de gravidez. Na verdade, tal julgamento proíbe as máfias estaduais americanas de parirem leis aleatórias que proíbam tal prática no primeiro trimestre. O sistema jurídico usado lá tem forte influência do jusnaturalismo, é o sistema common law, que surgiu na Inglaterra e hoje é um contraponto ao sujo e corrupto sistema da civil law parido pelo cu dos romanos. Bem, pode não ser só isso, mas é certamente algo positivo da máfia de lá, que a torna muito melhor que um monte de merda positivista que nadamos na política mafiosa estatal de Banânia. Já falei mais em detalhes sobre esses sistemas jurídicos no vídeo O PNA é uma lei e expliquei que, infelizmente, não é justnaturalismo puro, a máfia lá gosta ainda de chicotear o gado, então mesmo lá existem leis paridas por deputados parasitas tal como aqui. A diferença é apenas no enfoque, lá se dá mais valor às decisões judiciais do que a rabiscos em guardanapos, aqui se dá mais valor a rabiscos no guardanapos do que a decisões judiciais. E também já falei mais em detalhes sobre o caso Roe versus Wade nesse Visão Libertária de 14 de maio. Porém, com a vitória do Homem-Laranja Mal e a colocação de Brett Kavanaugh na Suprema Corte parasitária de lá, ou seja, na turminha do Gilmar Mendes dos americanos, formou-se uma maioria conservadora que não existia há muito tempo nessa turma. A maior parte do STF parasitário de lá agora é conservadora, e com isso alguns estados querem forçar uma nova avaliação do caso e talvez uma mudança nessa decisão. O Alabama foi um dos estados que desafiou tal decisão e promulgou recentemente uma lei proibindo o aborto. Lógico, em algum momento essa lei vai ser contestada na Suprema Corte de lá, e vamos ver se o entendimento realmente muda. Eu acho pouco provável. Ninguém iria querer comprar essa briga, principalmente às vésperas da eleição de 2020. Mais provável é que fique tudo como está. Dado esse pano de fundo, vamos ao caso em tela. Uma americana de 27 anos levou um tiro na barriga enquanto estava grávida de 5 meses durante uma discussão com outra mulher, em dezembro de 2018, lá nos Estados Unidos. Marcia Jones foi socorrida e sobreviveu, mas o bebê que esperava não resistiu e ela sofreu um aborto espontâneo. Triste, não? Sem bastar isso, essa nova legislação da máfia do Alabama levou o resultado da investigação a fazer uma acusação por homicídio culposo. Sim, a moça que levou o tiro foi acusada de homicídio. Importante notar que homicídio culposo, ou seja, homicídio sem intenção de matar. Essa distinção de crimes culposos e dolosos existe em todo lugar do mundo, o que me leva à firme convicção de que sim, intenção precisa ser levada em conta na restituição de um crime. Trata-se de uma visão jusnatural disso. Falei um pouco sobre isso para quem tiver curiosidade no vídeo Onde está o erro na ética argumentativa. Crime doloso é o crime que se pratica com tal intenção. Crime culposo é o crime que acontece por alguma ação sua, porém uma ação que não tinha a intenção de causar aquele crime. Você apenas foi omisso, imprudente ou agiu com imperícia. Ou seja, foi descuidado e levou ao crime. Lógico, todo mundo sabe que quem disparou o tiro foi a outra mulher, mas alega-se que a mãe teria colocado a criança em risco, ou seja, agiu com imprudência e dessa forma colocou a vida do feto em risco e, como disso resultou a morte do feto, ela seria culpada. Mesmo considerando essa lógica, na minha visão colocada no vídeo já mencionado acima, toda punição precisa ser dividida em partes pela reparação e em parte pela intenção. Porém, mesmo nesse caso, é difícil estabelecer o nexo causal. Não foi a ação dela que resultou na morte, nem mesmo por imperícia ou imprudência. Foi a ação da outra mulher que, ela sim, pode ser entendida como imprudente atirando numa grávida. Isso torna o caso lá ainda mais absurdo. Discussões sobre ética a respeito do aborto à parte, isso é incrível. O Estado, segundo uma lei inconstitucional lá que proíbe o aborto de ser executado voluntariamente, não é isso que está sendo discutido aqui, aceita uma relativização jurídica
a fim de legitimar a incriminação de quem foi alvejado a queima-roupa por alguém que estava em uma briga com a ex-mãe e agora criminosa detida pela máfia estatal. A briga foi iniciada por Marshall, era sobre o pai da criança, até que, segundo a polícia, houve o disparo considerado pela investigação feito por legítima defesa. O disparo foi feito pela outra mulher. Segundo os investigadores, a vítima foi o feto porque foi a mãe da criança quem começou e continuou a briga. Quem a condenou foi um júri popular do Alabama e ela só poderia ser solta sob pagamento de fiança de $50 mil. A argumentação para incriminá-la é que o feto não teve escolha de ter sido envolvido em uma briga e estava confiando na proteção da mãe. As organizações do Alabama pró-aborto julgam, com razão, a acusação sem cabimento. Conforme Murray Rothbard sustenta em A Ética da Liberdade, cada indivíduo tem a autopropriedade e ninguém pode ser obrigado a algo nem a manter alguém vivo ou ser proibido de algo, desde que isso não infrinja o princípio da não agressão. Por esse raciocínio, quando outra mulher grávida sofrer algum mal biológico, seja pela ingestão de um alimento ou bebida ou alguma coisa imprevisível, ou se ela sofrer um acidente físico, poderia ser incriminada por estar exposta a tal risco. Para garantir a segurança total por esse entendimento, a grávida teria que ser restrita a um cativeiro durante toda a gestação, e ainda que tal nível de restrição física, sob a alegação de que visa a segurança do feto, poderia provocar até algum mal por conta justamente do sedentarismo extremo provocado pela ideia da segurança. É óbvio, até por questões do instinto humano, a mãe se interessa em sua segurança física e muito certamente pela segurança de um filho em gestação. Mas, eticamente, cada um é quem deve cuidar da sua própria segurança. É um absurdo pensar que alguém que levou um tiro dado para matar seja tratado como criminoso pela morte do seu próprio feto. Só o Estado para proporcionar esse absurdo lógico em que o rabo abana o cachorro. Ah, você quer saber sobre a posição libertária sobre o aborto? Bem, existe mais de uma visão sobre isso. Todos concordamos que não é o governo que deve decidir essa questão, mas a questão é, isso fere o PNA? Fere o direito natural ou não? A minha posição no tema é similar à do Rothbard, do Hoppe e de tantos outros autores libertários. Explico essa posição em detalhes no vídeo Aborto Fere o PNA, mas sei que muita gente discorda desse meu ponto de vista. E não há nada de errado nisso. Você vai encontrar bons vídeos do Alexandre Porto, do Rafael Lima e do Paulo Cogos, com pontos de vista diferentes do meu. Quem tiver os links e quiser colocar abaixo, por favor, faça isso. Do que é meu entendimento, ainda há alguma diferença entre as posições deles, então no final das contas não existe uma posição única. Isso é ok, ninguém espera unanimidade em questões jurídicas libertárias. E você, caro ouvinte, é grandinho, pode ver todas as opiniões de cada ponto de vista e ficar com a conclusão que achar melhor. No dia que houver um caso concreto desse no Ancapistão, vai ser resolvido, como todo o resto, com base em princípios jusnaturais, no PNA e valores morais da sociedade em que aconteceu, por um tribunal privado decidido de comum acordo entre as partes. Notícia do G1 comentada por Samuel Gomes. Da guerra contra coureiros aos criadouros legalizados, a saga do jacaré do Pantanal. Muitos bovinos gadosos têm a visão de que o Ancapistão tende a acabar com a natureza e sua diversidade. Nossas emoções, em geral, se exaltam quando vemos animais sofrerem, morrerem, ou pior ainda, serem extintos pelas mãos humanas. Na verdade, não só pelas mãos humanas, mesmo que sejam extintos por outros motivos, ainda sentimos por não termos o salvo. O mesmo não serve só para animais, mas quando vemos uma mata, uma floresta diversa e verde se transformar num deserto de terra marrom, ou quando um rio que costumava ser fonte de água potável se torna impuro, geralmente temos a mesma sensação. Dessa forma, esses que sentem assim em frente a essas situações acabam por se afastar de um sistema que suas causas não sejam proibidas. Para o bovino gadoso, é óbvio que um sistema que proíba determinadas ações humanas contra a natureza se preocupa mais com a natureza que um sistema em que não há tais proibições. Porém, sempre devemos olhar para o resultado das leis, não para suas intenções. Uma lei que simplesmente proíba algo que não concordamos, geralmente tende a piorar a situação, porque, primeiro, é inefetiva. Leis são só rabiscos em um papel, não têm o poder real de impedir tal ação. E mecanismos como fiscalização e policiamento são uma besteira completa, totalmente ineficientes,
mesmo em cidades com grande concentração de pessoas, o que dirá na natureza, cobrindo áreas enormes. Mas, além de não ter efeito positivo algum, a lei positivada tem efeitos negativos, porque direciona o interesse e atenção das pessoas para a coisa errada. Se não houver lei alguma e vemos alguém botando fogo na floresta, vamos lá reclamar com a pessoa, buscar convencê-la de que está errada, ensinar a ela as alternativas corretas. Em último caso, mostrar para a comunidade que aquela pessoa está errada e merece repúdio social. Todas essas coisas têm o potencial de efetivamente mudar o comportamento daquela pessoa. Por outro lado, se há uma lei positivada contra isso e vemos alguém fazendo o errado, o incentivo se torna, ao contrário, reclamar da ineficiência do governo em fiscalizar ou punir quem fez o errado. Ações que não ajudam em absolutamente nada. Algumas dessas situações, mesmo no Ancapistan, mesmo sem leis ambientais específicas, a ação humana pode ser contestada e sofrer ação indenizatória em tribunal privado. Usando o exemplo do rio, caso a impureza nesse seja fruto da ação humana e cause impacto em quem também usa aquele rio, ou seja, cause impacto à propriedade privada de outra pessoa, trata-se de uma externalidade. Externalidade negativa, ou seja, externalidade que cause prejuízo a outras pessoas, é passível de indenização, visto que, mesmo não havendo intenção de dano à propriedade, há claro elo de culpa. Em outras situações descritas anteriormente, a própria livre iniciativa, o próprio livre mercado, poderia resolver o problema. O livre mercado resolve problemas que as leis sequer se aproximam de resolver. Um dos grandes problemas aos olhos dos bovinos gadosos é a caça aos jacarés do Pantanal, que teve grande alta na década de 1980 e que iniciou uma guerra entre ambientalistas e caçadores que buscavam atender a demanda referente à pele de jacaré e carne do jacaré também. Se há uma demanda, alguém tenderá a satisfazer esses consumidores, para satisfazer a si próprio com o lucro que terá com tal oferta. Dessa forma, é impossível, com leis aleatórias, criadas a partir de burocratas, acabar com a caça aos jacarés. Essas leis estarão dificultando a oferta, mas a demanda continua a mesma, e assim, o valor que as pessoas estão dispostas a pagar por suas vontades aumenta, e os caçadores veem ainda mais a possibilidade de lucrar, aumenta o incentivo contra a lei. Além disso, os caçadores se preocupam menos ainda com essas leis quando não se tem apenas um fiscal a cada 200 km². E não adianta colocar mais fiscais nisso daí, porque fiscalização, como já explicamos, é uma ação totalmente inefetiva. No fim, leis idiotas não mudam nada, ou ainda pioram a situação. O que resolve mesmo o problema é o mercado. Assim, empresas privadas cheias de capitalistas malvadões e matadores de jacaré investiram em criadouros, que possuem ambientes controlados e favoráveis ao crescimento desses animais. Esses criadouros começaram seus processos obtendo ovos a partir da coleta na natureza através dos ribeirinhos, levando-os a incubadoras. Importante frisar que os ribeirinhos são favorecidos pela oportunidade de uma nova fonte de renda. Esses animais que crescem em criadouros têm a carne mais macia e assim a maior parte do seu corpo pode ser utilizada, diferente dos jacarés caçados, que geralmente apenas a cauda pode ser usada para comida. Além disso, hoje alguns criadouros já podem obter os próprios ovos a partir dos cruzamentos de macho e fêmeas em cativeiro, fazendo com que os jacarés da natureza sejam preservados, já que menos ovos serão retirados da mesma. Infelizmente, o custo de investimento para um criadouro é alto, principalmente devido às inúmeras regulamentações para se poder ter um. Isso é o que dificulta a concorrência, fazendo com que aqueles que ainda não conseguem arcar com toda essa burocracia continuem a caçar. Apesar das regulamentações e custos, criadouros tendem a aumentar enquanto a caça tende a diminuir, pois a produtividade em criadouros é muito maior. Portanto, em breve veremos os jacarés do Pantanal em maior número na natureza, ao mesmo tempo que os consumidores que desejam a carne e o couro do jacaré estão sendo satisfeitos.
Vamos aos tapas libertários de hoje. Jornalista Andy Ngo, de origem oriental, homossexual, é agredido, espancado e roubado por integrantes da Antifa de Portland. Não se identifica nas filmagens qualquer ato de hostilidade do jornalista para com os manifestantes. Porém, claro, o jornalista escreve para um blog de direita, sendo suas matérias principalmente críticas à violência dos Antifas. Ele não poderia ter conseguido melhor material de fato. O pessoal do Antifa usa todos os métodos, desculpas e ideologia dos fascistas, mas apenas porque se denominam antifascistas, acham que não são fascistas. Adotam um discurso anarquista fraudiano, com pautas esquerdistas identitárias totalmente sem base e contraditórias, como a busca pela igualdade através da imposição de discriminação reversa, busca pela paz através do confronto físico direto, busca da paz social com agressão a quem pensa diferente de você. O termo fascista, vocês sabem, tem origem naquela velha fábula atribuída aos romanos da antiguidade, que dizia que um graveto pode ser quebrado facilmente, mas um feixe de gravetos é forte e não se quebra. Unidos nós temos a força. Feixe em italiano é fácil, daí fascismo. Fascismo nunca foi algo preso a uma pauta ideológica, sempre foi um método de perseguir tal pauta. Exatamente como pensa a Antifa, eles se unem em favor dos seus ideais para impô-lo pela força dos números, não pelo convencimento. Além de contusões menores, como ter milkshake misturado com produtos abrasivos jogados sobre ele, o jornalista sofreu contusões e golpes na cabeça. Teve hemorragia intercraniana e ainda roubaram a câmera GoPro dele. Por esse motivo, ele mesmo não tem registro da agressão, mas há amplo registro em filme do ocorrido feito por outros presentes. Desejo melhoras ao Andy Ngo e principalmente melhoras mentais e espirituais para os fascistas que bateram nele. Que o episódio desperte neles a compreensão do que realmente são. Il capo de tutti capi americano, Trump, entrou na Coreia do Norte. Parece uma besteirinha, mas o gordinho maluco coreano realmente é capaz de qualquer coisa. Trump realmente correu risco de vida ao dar esse passo, e lógico, é sempre importante demonstrar a confiança quando se fala de paz. Para se ter uma ideia, veja como o Obama fez a visita dele à região. E olha que ele estava na Coreia do Sul, ele sequer atravessou para a Coreia do Norte como fez o Trump. Lógico, tanto Trump como Kim Jong-un são apenas parasitas políticos que exploram seus povos de forma indevida. Mas é sempre positivo quando esses malucos parasitas se contentam com a parasitagem apenas e não resolvem, além disso, impor uma guerra aos cidadãos mais jovens explorados por suas máfias. Máfias estatais vão acabar de qualquer forma em alguns anos, mas enquanto isso não ocorre, gestos de paz e entendimento sempre terão a minha torcida. No final das contas, não são crápulas como Trump e Kim que iriam morrer numa eventual guerra. Serão cidadãos dos seus países, senhores bovinos ganosos militares que iriam levar a pior, e lógico, muitos senhores bovinos ganosos civis que também levariam o tal dano colateral. Protestos em Hong Kong se tornam mais fortes nos últimos dias. Manifestantes têm deixado clara a vontade de manter Hong Kong como sua cultura e sistemas legais próprios. Invadiram o parlamento há coisa de 3 dias atrás e foram depois removidos de lá pela polícia. Mas nada parece diminuir o ritmo das manifestações por lá. Para quem está por fora dessa história, explicamos no vídeo A África é pobre por culpa do colonialismo que os países europeus, na época dos descobrimentos das rotas comerciais marítimas com o Oriente, criaram várias cidades geridas por esses países europeus na África, na Índia e até na China. As cidades da África, em determinado momento, se tornaram a base para a colonização europeia da África. Na China, Macau, fundada pelos portugueses, e Hong Kong, fundada pelos ingleses, ficaram como cidades independentes por muito tempo, até que num acordo entre países, os europeus se comprometeram a ceder tais cidades para o governo chinês, apesar dos moradores dessas cidades serem de fato contra isso. Em 1999, portanto, Hong Kong passou para o governo chinês, porém o acordo previa que a cidade manteria sua autonomia jurídica e legal por pelo menos 40 anos. A questão é que o governo chinês, embora mantendo tal autonomia, tem buscado integrar a cidade com o resto do país, e a diminuição de liberdade que isso significa não é bem vista pelos habitantes de Hong Kong. A questão da possibilidade de extradição de prisioneiros para a China é um
um ponto sensível. Prisioneiros políticos podem ser extraditados e no regime ditatorial da China isso significa pena de morte. A visão política da China é que a democracia é uma besteira que faz a sociedade perder tempo em discussões inúteis. Concordamos que a democracia é uma besteira, mas a resposta da China não é a melhor. Segundo eles, melhor seria haver um partido único, uma direção única para a sociedade, que assim ela avançaria mais rápido. O problema, é lógico, é que é impossível fazer isso sem calar com violência uma multidão de pessoas que não concorda com a direção tomada pelos donos do país. Além disso, como Hayek explicou, nenhum grupo de pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, será mais inteligente que toda a população do país. Conflitos de ideias fazem parte da sociedade e devem ser encorajados. Apenas conflitos físicos devem ser evitados. Governos monocráticos que não escutam ideias contrárias acabam por cometer erros crassos, muito caros, que serão pagos por toda a sociedade. Tomara que o povo de Hong Kong consiga se livrar dessa roubada. Vamos ao momento mais aguardado da quarta-feira. O prêmio Rei do Gado dessa semana vai para Bolsonaro. Il capo de tutti capi da máfia de Banânia, querendo se fazer passar por gado normal, fez questão de pedir a bênção à quadrilha de achacadores que assola as pessoas que voltam de viagens internacionais. Você sabe, essa quadrilha do aeroporto adora achacar pessoas que voltam das viagens. Na cara dura, se você volta com um celular bacana, um notebook novo, o pessoal lá passa a mão mesmo. Bulbossauro sabe que poderia passar até com uma metralhadora banhada a ouro na frente dos capangas da quadrilha, nego não ia incomodar ele, mas como ele quer dar a dica para o gado, tá vendo, senhor bovino gadoso? Tem que pagar a taxa de extorsão da máfia. Abaixa o chifre e declara Iasmuamba, mané. Teria dito subliminarmente o mafioso. Uma salva de palmas para ele, extensível a todos aqueles que acham que esse papo de alfândega e aduana é algo positivo. Que imposto é uma arma para valorizar a indústria nacional. Quem acha que acordo de livre comércio prejudica o povo. E principalmente para quem acha isso tudo errado, mas ainda acha que se está escrito na lei temos que obedecer. Sai dessa vibe ruminante. É dever de todas as pessoas desrespeitar leis ilegítimas. Ou você acha que todo mundo deveria ter aceito a lei da escravidão? Na época que havia lei sobre isso. Daqui a alguns anos quem paga imposto porque está na lei vai ser visto como os nazistas que estavam só obedecendo ordens, ou como os capitães do mato que perseguiam escravos fugidos porque está escrito na lei. Imposto é roubo. Todo código tributário é ilegítimo e nada além de uma forma de escravidão moderna. Com o tempo, será visto dessa forma, pode ter certeza. Obrigado pela audiência. Ontem o Visão Libertária faltou por motivos médicos, curiosamente por motivos oftalmológicos. Sacou? Visão, oftalmologia... Ah, ok, eu sei, é um trocadilho besta. Bom, eu tava precisando ajustar o grau dos meus óculos de leitura, me enrolei ontem aqui, acabei tendo que ir 2 vezes ao oftalmologista, perdi horas e horas esperando, apesar de ter consulta com hora marcada. Companheiro médico, vamos dar uma respeitada no horário das pessoas, é chato isso. De qualquer forma, peço desculpas para os ouvintes e até a próxima.